Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vidal para mais um vídeo aqui para o canal. Segundo vídeo do canal, né galera? Desde já agradeço a todos que chegou a assistir e até mesmo deixar o like, o seu comentário. Teve até uma pessoa que comentou, fiquei muito feliz, de verdade mesmo. Não lembro exatamente o nome agora, mas eu acho que é alguma coisa a ver com o nome do personagem do The Walking Dead, né? Me corrija se eu estou errado. Faz tempo que eu não assisto a série. Mas bom, pessoal, como vocês podem ver pelo título do vídeo e a thumbnail, pois é, casa no estilo americano. Lembra que eu comentei com vocês que tinha uma cidade e tal? Pois é, aqui estou eu. E eu estou aonde? No parque da cidade. Nessa parte aqui um pouco mais florestal e tal. E a casa da gente tá ali atrás, ó. Que eu vou mostrar a modificação que eu fiz há um bom tempo atrás, no tempo que eu jogava mais esse mapa. Mas como vocês podem ver, ó, ela é bem localizada, né? Vou mostrar aqui um pouco o parque para vocês, numa visão um pouco mais aérea, para vocês terem uma noção. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui é o parque daqui da região da cidade. Vou até sobrevoar um pouco aqui mais longe, para vocês terem uma noção. Aqui do outro lado ali, ó, tem até que uns arranha-céu, né? Não podemos chamar assim tão arranha-céu, mas até que é grande, né? É uns prédios principais, tem um shopping ali, mas a parte que nos interessa é essa parte aqui, pessoal. Ela fica bem localizada, certo? Aqui no mapa dessa cidade aqui tem uma escola, se eu não me engano. Aqui fica uma escola. Nessa parte daqui, como você pode ver, tem até metrô, então, ou seja, o bairro é muito bem localizado. Vou mostrar aqui um pouco de cima, para vocês terem uma noção. Pois bem, como vocês podem ver, aqui são a sequência das casas que eu disse que eu ia mostrar para vocês. Aqui na parte de trás são casas um pouco mais separadas e tal, mas no tempo que eu jogava esse mapa eu queria meio que ter aquela ideia, sabe, aquele conceito que alguém que quer ir para uma casa, mas não tem condição suficiente de comprar um terreno como esses daqui, que a casa é separada. Sabe aquelas casas mais juntas, como se fosse padronizada, estilo aqueles condomínios ou bairro planejado? Pois bem, esse aqui é o bairro que eu resolvi morar. Como vocês podem ver, todas as casas são padronizadas, né? Ela tem todo um padrão igual. Mas eu resolvi vir para cá e escolhi uma dessas casas aqui. A minha é aquela outra roxa ali na frente. Mas de antemão, eu queria mostrar para vocês como é que é mais ou menos o design original, né? Para vocês terem uma noção do que mudou, como é que era antes e como se tornou. Essa casa é baseada naqueles estilos de bairro planejado, ou que é bem comum nos Estados Unidos, que são aqueles bairros de conjunto grande, ou de cidade que são bem maiores. Como vocês podem ver, ó, é totalmente igual. É estilo aquele, sabe o Todo Mundo Deu Chris? Pronto, sabe aquelas casas americanas que tem na série, que geralmente são pequenos prédios? Pois bem, é nessa mesma ideia. Então eu resolvi vir pra cá, pegar uma dessas casas para justamente acabar morando. Como vocês podem ver, ó, essa aqui é a entrada principal da casa. Esse aqui é a parte da sala, né, original do mapa. Aí nessa parte daqui era como se fosse para ser uma espécie de banheiro, sabe, da casa. Mas vocês vão ver que lá na minha casa que eu fiz, na modificação, ficou outra pegada, ficou outra coisa. Aqui é como se fosse um hall de recepção, né? Eu acho, né? Uma área de lazer um pouco da casa. Aí são divididos aqui em dois quartos, ó. Tem esse quarto aqui, certo? E tem esse outro quarto aqui, ó. São dois quartos. Aí quando você pega subindo, vai para o último andar, tem outra partezinha aqui, ó, que parece ser uma mesa de família para dar uma descansada, não sei, tipo, realmente aqui ficou muito aberto, amplo, né, como a ideia do que poderia ser. O bom é que a visão daqui é muito boa, como vocês podem ver, ó. Mas fica bem solto, né, na parte mais alta e tal. Que parece mais uma pegada mais de escritório, né? Se tivesse aqui aquelas portas de correr aqui dividindo essa área, ficaria bem interessante. Pois bom, pessoal, essa aqui é a casa original do jogo. A casa que eu modifiquei é outra roxa que fica aqui próximo, como vocês podem ver também pela thumbnail do vídeo, né? E a entrada da casa ficou já diferente, ó. Como vocês podem ver, resolvi colocar essa laje aqui para dar esse vão de espaço em cima, como se fosse uma área de circular um pouco o ar, sabe? Assim que você entra, lembra aquele negócio que eu falei que tinha os móveis e tal, que o Adam acabou removendo? Pois bem, como vocês podem ver aqui, ó, tem duas camas, certo? Mas aqui era para ser, no caso, dois sofás.
Nessa parte daqui é um aquário que eu coloquei para dar um charme aqui na recepção da casa. Uma estante lateral de livros, um local para guardar as coisas. Virando aqui para esse lado de cá, você já pode ver que o design da escada e das lajes já dá uma pegada um pouco diferente para o local, né? Coloquei uma lâmpada aqui embaixo, ó, embaixo desses 3 matinhos aqui, não, 2 matinhos, né, que são as folhas de pinheiro, para dar um ar um pouco mais arborizado no interior. Tem aqui um cacto também, ó, como vocês podem ver. E vindo aqui para a cozinha, que lá no outro era a sala, pois bem, ali é a sala e aqui ficou a cozinha. Acabei expandindo um pouco para trás, como vocês podem perceber por aqui. Ficou bem interessante, ó. Deu um ar mais amplo. Essa região aqui ficou a da cozinha, né, como eu falei. Aqui no caso a TV de LCD ou até mesmo de plasma, não sei. Enfim, a ideia era para ser uma televisão um pouco mais sofisticada, né? Essa parte aqui um pouco mais alta, aqui em cima um quadro normal para decorar. Coloquei alguns ovos de tartaruga aqui para dar um charme, como se fosse alguns objetos do cenário. Tem aqui um bolo, uma mesa aqui, ó, você pode perceber que o pessoal chama de ilha flutuante, né? Para poder dar um charme um pouco a mais. Aqui uma geladeira aqui. Vindo aqui, seria o que? A lavanderia. Pois é, pessoal, pensei até em lavanderia na época. E ficou bem interessante, viu? Aqui seria uma máquina de lavar, que funciona em tudo. Coloquei aqui um pistão que vai, ó, para frente e para trás. Só para poder aparecer que o vidro abre para você colocar as roupas e fecha. Nessa parte daqui, vocês podem perceber, ó, que ficou bem organizada. Ficou bem bacana. Essa outra parte aqui, como vocês podem perceber, foi para poder colocar como se fosse um varol, um pequeno varol, e uma parte aqui para poder passar roupa, coisa do tipo. Coloquei aqui essa parte aqui da árvore stand para justamente colocar roupa, como se fosse uma espécie de cabide. Coloquei aqui para representar um vidro, fiz com banner mesmo, depois eu vou fazer até um vídeo mostrando justamente essas ideias de banner para ficar legal. Coloquei de dois baús aqui, não necessariamente baú, né? Tem um nome, acho que é barril no jogo, para justamente ficar melhor, ficar um local de guardar as coisas, etc. Essa parte daqui são 2 pias, né? Que representando um pouco a torneira, que é justamente o negócio da armadilha. Vindo para o hall principal, que é essa região daqui, pegando e subindo, vocês podem perceber que ficou bem organizada a escada, ó. Deu um ar bem clean. Essa própria parte aqui de cima, com detalhe em madeira, acabou dando um diferencial que você pode perceber, ó, que o próprio teto, ele por si só ficou organizado. Vindo para cá também, ó, ficou bem iluminado. Se colocar, acho que até mesmo uma textura textura moderna de casa, acho que vai ficar bem interessante, viu? Virando um pouco aqui pro lado, tem um quarto, que no caso seria o quarto que eu fiz para representar a parte principal, né? Que até mesmo é uma suíte, porque tem um banheiro ali atrás que eu vou mostrar para vocês já já. Coloquei aqui 2 camas, aqui realmente era para ser cama mesmo. Essa parte aqui era só para ser um quadro mesmo, não nada especial. Pensei até colocar um sofá aqui na frente, mas não deu muito certo. Aqui eu coloquei alguns banners para representar como se fosse uma cortina ou coisa do tipo. Se você for até pro outro lado, você vê que a visão da pessoa até é uma visão bonita, né? Do parque ali embaixo e tal. Voltando aqui para casa, aqui é uma estante de livros, quase a mesma pegada que lá de baixo. Essa parte aqui, que ficou parecendo um carpete, eu fiz com alga marinha. Ficou bem interessante, parece até mesmo como se fosse tipo aqueles tapete felpudo, sabe? Closet. Fiz até closet, pessoal, pra vocês verem. Coloquei aqui só umas trapdoor aqui. Coloquei uns negócios de colmeia, de abelha, só para dar um charme aqui, como se fosse gavetas. Eu acho que ficou um design bem legal. Aqui embaixo uma lâmpada do Nether para iluminar. Coloquei aqui também uma mesa de encantamento, só para dar um charme também, como se fosse um detalhe a mais daqui. Vindo para cá, essa parte do vidro, que vocês podem lembrar que até mesmo aqui embaixo é do mesmo jeito, ó, deixa eu até mostrar aqui. Ele é justamente para representar como se fosse uma porta de correios, aquelas portas de vidro. Acho que ficou até que a impressão muito boa, né? Porque ficou realmente parecendo. Vindo aqui para essa parte de cá, tem um banheiro. E até que é funcional, pessoal. Apertando aquele botão, cai água aqui e ele realmente funciona.
Aqui embaixo eu coloquei essa trapdoor aqui, que eu vou até trocar, mas a ideia era para ser tipo como se fosse o ralo. Aqui do lado era como se fosse para ser uma toalha mesmo, literalmente, uma toalha, um banner branco. Aqui eu coloquei um cacto, só para dar um charme. Outro banner aqui de espelho, para poder ficar um detalhe um pouco a mais. E essa parte de baixo que vocês estão vendo aqui, ó, que ficou interessante, como se fossem uns troncos de madeira, é exatamente isso que você está pensando, pessoal. Essa parte daqui são duas fogueiras, mais outra fogueira aqui e mais outra fogueira aqui. Se você coloca e apaga ela, fica com essa sensação, sabe, como se fosse uma estante um pouco mais com design mais bruto e tal, um pouco mais rústico, né, como o pessoal chama. Aqui em cima duas lâmpadas do Nether para iluminar. E nessa parte aqui de baixo, ó, como você pode ver, só coloquei mais outra aqui. E eu acho que no modo geral ficou muito boa. Indo para o último andar, que é aquele último andar que seria do sótão, eu não cheguei a terminar. Até hoje eu não acabei não dando continuidade, mas eu já limpei essa área aqui, já reorganizei as dimensões. Posso até dividir aqui no meio, eu realmente não sei. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem deixar nos comentários ideias, sugestões do que eu fazer por aqui, pode ficar à vontade. Uma das ideias até mesmo que eu pensei é justamente usar esse teto aqui, ó, que é a parte da subida da escada, para colocar algumas lâmpadas, para dar aquela sensação como se fosse de lustre, para não ficar um espaço vazio aqui gigantesco, né? Aqui eu não sei o que poderia ser feito, mas penso também em colocar um escritório, um quarto quarto das crianças, coisas desse tipo. Fechar o teto aqui, deixando um pouco mais baixo, mas pelo menos tirando essa sensação como se fosse pedra mesmo, para colocar uma madeira, até mesmo laje ou escadas aqui, só para mudar um pouco o design, para ficar um pouco mais interessante. Mas no modo geral é isso. Vou até sair aqui para vocês verem a casa no modo geral. Essa foi a casa que eu modifiquei. Como eu falei, ó, vou até usar essa aqui, com todas são iguais, ó. Modelo de comparação. Deixa eu ir pro meu aqui, ó. Certo? Vamos descer aqui pro de baixo, ó. Modelo de comparação. Vou para o outro aqui do lado, ó. A outra casa, que é... Todas as casas são iguais, né? Só para vocês terem uma noção, ó. Então, assim, ao meu ver, ficou bem interessante essa casa aqui, que eu meio que adaptei aqui no jogo, né? E sim, essas cabeças aqui de Creeper, ou até mesmo de Steven, na verdade eram lixeiras e hidrantes do mapa. Pois é. Sei que muita gente já falou também pra mim, como conhecimento geral, né, que tem pessoal que edita essas cabeças para parecer objetos no cenário, né? Não sei se no Minecraft aqui de celular, né, o Poké Edition, tem como fazer isso. Mas se tiver como fazer, deixe nos comentários que eu vou dar uma pesquisada para tentar deixar um pouco mais essa casa atualizada, né? Eu acho que, no modo geral, ela ficou bem construída, bem organizada. Ficou bem interessante, sabe? Deu um tom um pouco mais moderno, né? Sei que a maioria dessas casas americanas e tal, elas não tem muito essa pegada um pouco moderna, né? Geralmente é um pouco mais rústico. Enfim, é isso o vídeo. Desde já agradeço para quem assistiu até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder ver mais vídeos. Deixe também nos comentários sugestões do que pode fazer para melhorar aquele sótão ali. Quem sabe eu trago uma parte 2 aqui, fazendo a modificação que vocês quiserem aqui nos comentários, né? Disseram que poderia ficar legal ou que poderia ficar organizado. Desde já agradeço a todos que assistiram. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!